Então chegamos ao maior evento deste canal até agora, o prato principal, a Copa do Mundo. A primeira Copa de 48 seleções, expandida, super saturada, todo mundo se classifica agora, bem, quase todo mundo, a maior Copa de todos os tempos. Mas é como dizem, quanto maior você é, pior a sua queda. O maior número de ingressos para serem vendidos numa Copa, com estádios de capacidades colossais, mas com os preços mais extorsivos que se pode imaginar, e também o governo mais inútil para gerenciar uma Copa governando o principal país sede. Perdão, inútil é elogio, porque inútil apenas não ajuda. O governo do pedófilo geriátrico tem apenas atrapalhado a Copa do Mundo de acontecer de forma suave, ferrando qualquer clima legal de Copa que poderia acontecer dentro dos Estados Unidos, afastando muitos estrangeiros de irem até a Copa, e também pondo em questão a participação de um dos participantes desse torneio. Então essa Copa do Mundo está com muitos problemas, mas não é isso que eu vim tratar nesse vídeo. Dá pra fazer esse assunto, dá pra trabalhar num vídeo inteiro, então acho melhor focar nos grupos por enquanto. Mas a FIFA merece isso, merece esses problemas. Eles ficam se associando só com filhas da puta, né, sujando o nome da Copa do Mundo. As últimas Copas foram de um ditador russo, de um emir escravocrata e agora de um pedófilo criminoso de guerra. E ainda tem 34 pela frente. Mas apesar de tudo, eu ainda estou animado para a Copa do Mundo. Acho que todos nós estamos, né? É Copa do Mundo, porra. E sei lá, no final talvez dê tudo certo, né? Quem sabe talvez essa acabe sendo mesmo a Copa das Copas. É possível? Então vamos lá. Se você curte esses meus vídeos, dá like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E sem perder mais tempo, vamos para o Grupo A. Nosso primeiro desses 12 grupos, e um grupo bem equilibrado, e também do nosso primeiro país sede, El México, cuja seleção se espera mais do mesmo do que a gente viu nesses últimos 30 anos. Ok, acho que a gente sabe como é o México em Copas, fase de grupos e morre cedo no mata-mata. Dessa vez nem sei se a meta é o tão sonhado quinto partido, já que esse agora não é mais as quartas, mas as oitavas, então sei lá. Os mexicanos ainda estão sob o comando de Javier Aguirre, já faz quase 2 anos, ele que já comandou a seleção nas Copas de 2002 e 2010. E seu trabalho atual tem tido uns altos e baixos. Ele certamente é mais convincente que os anteriores. Só teve 4 derrotas, mas são derrotas que chamam atenção, como um 4-0 para a Colômbia e um 2-1 para o Paraguai em novembro. Para um time que sonha em fazer coisa maior em Copas, isso não é um bom sinal. Essa última data FIFA já foi mais positiva, com 2 bons jogos contra a Bélgica e Portugal e arrancando empates destes, gerando mais expectativas para o time na Copa. Porém, o trabalho de Aguirre vai ser foda, com o tanto de lesionados que eles têm, limitando as opções do elenco, a começar pelo gol, que vai ficar sem o Malagón, então eles já devem até ir descongelar o Ochoa, mas provavelmente vão usar de titular o Raul Rangel, que hoje em dia é mais qualificado. A zaga ainda não sofre tanto com desfalques, deve vir com a dupla Sérgio Amonte e o Vasquez, que é um jogador bem regular da Série italiana e de bom nível. As laterais já vai ser mais sofridos. A esquerda nem tanto, deve ter o Gallardo, destaque da Liga Mexicana, mas a direita talvez não conte com 2 nomes fortes, o Escas e o Julián Araújo, que mesmo que se recuperem a tempo da Copa, não vão vir no melhor ritmo. Imagina essa posição ficando mais para o Israel Reis, do América, que é bom jogador pelo menos. O meio campo é outro que sofre com lesões. O grande Edson Álvares, que vinha sendo usado também como zagueiro na seleção, está se recuperando de lesão, porém creio que vai para a Copa e vai ser titular. Fora o Álvares, eu não acho o meio do México tão interessante, mas tem o Marcel Ruiz, cara talentoso que surpreendentemente se recuperou agora de uma lesão séria. Tem o Alvarado, que é bom lá no Chivas, e o espanhol naturalizado Fidalgo. É uma novidade talvez interessante, mas ainda não me pareceu ser lá grande coisa. O ataque mexicano não é muito produtivo, eles têm sido bons mesmo em fazer gols de bola parada, mas com a bola rolando, deixa a desejar. E não é à toa, esse ataque é só o Raul Jiménez e mais uns outros aí. É bom que ele tem feito temporadas boas desde que foi pro Fulham e ido bem com a seleção, porque o México vai depender bem dele. Fora o Raul, o ataque falta opções e tem desfalques, eles vêm quase sem pontas. Talvez use o Alvarado aí, já que ele também atua nessa posição, e improvise o Quiñones como ponta esquerda, que tem feito muitos gols lá na Arábia, mas como centroavante. Situação um pouco complicada do México, mas analisando esse grupo e o fato de que vão jogar em casa, que tem um pouco de altitude, aliás, vale mencionar, eu os vejo como favoritos daqui. Se não perderem mais jogadores, né? Porque se perderem o Raul Jiménez, fudeu. África do Sul volta a uma Copa depois de 16 anos fora, tendo jogado a última lá na sua casa em 2010, onde estreou com o México também, aliás, interessante. E agora eles devem estar sonhando em passar de fase para o mata-mata pela primeira vez, especialmente que nessa Copa os 8 melhores terceiros colocados também avançam para o mata-mata. Mas ainda assim vai ser um desafio para eles. O time de Hugo Bross se classificou com um pouco de drama, mas dando tudo certo no final, pegando uma vaga que todos achavam que seria da Nigéria. A seleção sob Bross apresentou um futebol interessante e chamativo,
Mas esses últimos meses seu trabalho tem sido bem questionado. A Copa Africana foi decepcionante e essa última data FIFA deixou bem a desejar, mostrando alguns problemas que não sei se serão resolvidos até a Copa. Mas vamos por partes. O time sul-africano é majoritariamente baseado nos dois grandes times do país, o Mamelodi Sundowns e o Orlando Pirates, dois dos melhores times do continente africano. No gol eles contam com o destaque Rowan Williams, que nesses últimos jogos com a seleção não me impressionou muito, mas ele é um cara que já entregou muito com a camisa do Mamelodi e continua entregando, então tem a moral. Mas a defesa fora ele tem gerado alguma insegurança, especialmente nas bolas paradas, por onde eles têm sofrido bastantes gols. Os nomes que eles têm para a zaga também não são dos mais fortes. O Embocassa é talvez o mais interessante, que está tendo agora uma oportunidade de jogar numa liga maior, que é a MLS, e está indo bem lá. Fora ele, tem agora a novidade Ocon, que é um zagueiro mediano da segundona alemã. Aqui também entra uma outra questão, que também vamos falar depois, que é a teimosia do Bros de não convocar alguns nomes bons para a seleção. Aqui na zaga, um cara que ele ainda não deu chance, mas já merecia uma oportunidade, é o Macania do Philadelphia, que fez uma MLS muito boa no passado e talvez agregasse bem essa defesa, sabe? Não custa testado em amistoso. As laterais devem ficar para a dupla do Mamelodi, Mudal e Modiba. Já o meio sul-africano não é grande coisa, é mais o Mokoena que se destaca, que é um cara muito bom do chute de fora da área. Fora ele tem o City Hall e o Embata que eles devem usar também. O ataque sul-africano tem sido um problema pela completa falta de eficiência dele. É um time que cria muitas chances, mas não as converte em gols. Vimos bem isso na eliminação para os Camarões na Copa Africana e também nessa data FIFA. Ele só fica a falta de um ponta direita nato, geralmente usa aí o Apolles, que consegue ir bem às vezes, mesmo sendo meio improvisado. A esquerda já está mais tranquilo, deve ficar com o Mofokeng, um dos melhores jogadores da Liga Sul-Africana, é um garoto bom de bola. Mas a grande questão da ineficiência ofensiva, ao meu ver, é do centroavante, o Lyle Foster, que, vamos ser honestos, esse cara só é titular porque ele é titular lá na Premier League no Burnley. Porque ele nunca fez uma temporada com grandes números, nem mesmo na Championship. E aqui entra a principal teimosia do Bros. O cara tem uma ótima alternativa para essa posição, mas ele simplesmente não o convoca. O Reiners, artilheiro do Mamelodi, faz muitos gols lá na África do Sul, mas não recebe chance na seleção. E eu não entendo por quê. Todos lá na África do Sul parecem pensar o mesmo que eu, realmente não faz sentido. Eu sei lá, ele deve ter dormido com a mulher do Bros, ninguém sabe, porra. Então, vendo esses problemas recentes da África do Sul, eu acabo vendo eles como os mais fracos desse grupo. Mas ainda assim são um time bem competitivo e não surpreenderia se eles passassem. Mas se o Bros continuar com essas teimosias dele, vai ficar difícil isso. A tradicional Coreia do Sul vem para mais uma Copa do Mundo, provavelmente querendo, sei lá, repetir o que fizeram em 2002, sei lá, algo assim. Mas dessa vez não devem contar com a ajuda da arbitragem, então não acho que vai rolar. Aquela Copa foi meio feia. A Coreia vem para o torneio sob o comando de Hong Myung-bo há quase 2 anos. Seu trabalho não tem sido convincente na minha visão, até que bem consistente, com o time flutuando de jogos ruins a jogos muito bons numa mesma data FIFA, mas acho que isso pode ter a ver com o fato do Myung-bo mudar bastante o time de um jogo para o outro. Porque na verdade eu acho que eles têm time para fazer melhor. A defesa tem sido um ponto fraco, isso também era o caso no ciclo passado, só que agora eu acho que eles têm mais recursos do que antes. Mas não acho que o Myung-bo tenha feito o melhor uso destes muitas vezes. O goleiro titular é uma dúvida, mas acho que deve ser o experiente Jo Hyun-woo. Já a zaga, o titular absoluto da posição ainda é o Min Jae-kim, mas quem joga com ele varia mais. A melhor opção ao meu ver é o Han Byung-lee, que faz uma temporada boa com o Midtjylland, mas nem sempre é o titular. Porém, acho que depois dessa última data FIFA, ele deve ser o titular na Copa. O terceiro nome dessa zaga, que ele geralmente joga com 3 zagueiros, eu acho que pode ser o Tae Hyun-kim, mas há outras opções de nível parecido. As laterais, que devem ser mais alas nessa formação que eles fazem, devem estar bem representadas. Assim, nada demais, mas a dupla que devem usar estão fazendo uma temporada bem boa em ligas medianas da Europa, o Seon Young-woo e o Tae Seok Lee. O meio-campo sul-coreano deve ser composto por 2 volantes, sem um meia mais avançado. Vão ser liderados pelo Yoon Byung-hong, cara importante do time que faz uma temporada muito boa com o Feyenoord, e acho que ele vai jogar junto com o Seong-woo Park. O ataque dos coreanos é a sua área mais interessante. Aqui temos alguns dos seus principais destaques, mas eu questiono a forma que eles devem jogar. Não acho ser a melhor. Assim, a ponta direita eu não tenho o que questionar. É o Kang In-lee mesmo, muito bom jogador, o único do time que ganha uma Champions, é o cara por posição mesmo. Mas na esquerda eles estão com o jeito que vão usar o Jae-sung Lee, que é um jogador muito bom do Mainz, né, lá da Alemanha, porém mais como meio ofensivo. Mas como na formação que o time joga, eles não usam muito essa posição, ele fica aqui na seleção mais de ponta esquerda. Porém, eu acho que quem deveria ser o titular aí é quem eles estão pondo de centroavante, o Heung-min Son, o craque do time, que veio jogar nessa posição lá no Los Angeles, mas eu acho que seria melhor ele ser ponta para que possa jogar junto com o outro centroavante do time, o Hyun-joo, que está fazendo uma grande temporada, e eu acho que o time ganharia mais tendo ele e o Son juntos do que ter que ficar escolhendo entre um ou outro. Então eles têm um time bom no papel, eu acho que tem até capacidade para liderar esse grupo, chegar até as oitavas, quem sabe, mas eu acho que o Myung-bo não é o técnico para isso. De qualquer forma, se ele acertar a formação, a escalação certinho,
Dá pra fazer um torneio bem bonitinho até pra Coreia. 20 anos depois de terem jogado sua primeira Copa do Mundo como um país próprio, a Tchequia volta à Copa tendo a honra de ser o europeu mais sem graça, sem sal da competição. Eu preferiria a Dinamarca ou a Irlanda no lugar deles, mas fazer o que, né? Os tchecos foram um dos 6 últimos a se classificar nessa Copa, vindo por meio da repescagem europeia. Na primeira fase, eles ficaram em segundo no grupo da Croácia, onde tiveram momentos memoráveis, como uma derrota de 5-1 para os croatas e uma outra derrota para Ilhas Faroé, o que obviamente resultou na mudança de técnico, e agora, desde dezembro, é Miroslav Kolbeck que comanda o time. Seu trabalho começou bem, já conseguindo nessa sua estreia classificar a seleção para a Copa, mas foi no sufoco. Nos 2 jogos da repescagem eles tiveram que avançar pelos pênaltis, e no caso do jogo decisivo, também tiveram que sobreviver a um amasso da Dinamarca. Então, a primeira impressão que dá para falar do Kolbeck é que ele conseguiu melhorar a defesa e também a capacidade de reação dos tchecos. O elenco é majoritariamente composto por caras jogando na liga local, atualmente a 10ª melhor da Europa, de acordo com o ranking da UEFA, é claro. Pessoalmente eu acho a liga grega superior, mas isso não vem ao caso daí. A defesa se saiu bem agora em março, mas ainda assim não é grande coisa. Conto com o goleiro do PSV, o Kovar, que na sua primeira temporada já ganhou a titularidade do time e tem ido bem. A zaga deve vir com 3 zagueiros, o Hranat, que ganhou a titularidade no Hoffenheim nessa temporada, é o principal nome da posição. Ele deve jogar junto com o Kriet, o atual capitão da seleção, que não vem de uma temporada positiva, como todo o resto do seu clube, o Wolverhampton. E tem também o Vitek, que era um destaque da Liga Tcheca há uns anos atrás. As laterais, ou alas, né, nessa formação aqui deles, estão com poucas opções, então é melhor que ninguém se lesione. Devem jogar com o Jurusek de um lado e do outro devem usar um dos destaques do time, o Kufal, que faz uma temporada muito boa no Hoffenheim. O meio campo tcheco é composto por 2 volantes, que devem ser o Chervi, um destaque lá da liga local, e o Souček, um dos principais nomes do time, há 6 anos sendo titular na Premier League. Daí indo para a parte ofensiva, a Tchequia tem alguns nomes bons aqui, é uma área que tem conseguido ser até que produtiva, né, especialmente na jogada aérea. É realmente um time com uma altura média alta e que sabe tirar proveito disso. Deve usar o Sud, atuando como um ponto esquerda, ele que na sua estreia fora da Tchequia faz uma grande temporada no Lyon. Jogando com ele pelo outro lado, me parece meio incerto ainda quem vai ser, mas eu aposto ou no Provod ou no Černý, que faz temporada boa na Turquia. E centroavante deve ficar para o craque do time, o Patrik Schick, goleador lá da Bundesliga, e vai ser a referência para esse ataque. Analisando bem essa Tchequia e como eles vêm nesse último ano, dá até para falar que eles são os mais fracos desse grupo, até mais que a África do Sul, mas é bem debatível isso, é bem pau a pau. É um grupo bem equilibrado, como eu falei. Como um trabalho recente do técnico, é um pouco difícil analisar os tchecos em algumas áreas, mas no geral, eu acho que eles têm um potencial bom nesse grupo, dá para conseguir coisas boas aqui. Indo para as nossas primeiras simulações dessa Copa, eu acho que o México abre o torneio com uma vitória básica sobre a África do Sul e a Coreia vence de forma apertada a Tchequia. Na segunda rodada, eu acho que a Tchequia vence da África do Sul e que México e Coreia do Sul empatam. E na última rodada eu acredito na vitória do México sobre a Tchequia e um empate entre Coreia do Sul e a África do Sul. Então, como vocês podem ver, esse é um grupo bem disputado, vai ser bem legal acompanhá-lo. E esse é só o primeiro grupo, tem muita coisa pela frente, então fiquem de olho, né? Se deem like aqui, se inscrevam no canal que logo logo o vídeo do grupo B já chega.